Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente para esse bate-papo bacana sobre as coisas do Brasil e do mundo, as luzes do direito, de maneira descontraída e didática, como é a característica do Entretanto, já há 20 anos ou mais, desde a época de coluna impressa de jornal até videoblog, blog, podcast, como estamos até hoje. Prazer estar aqui com vocês. Queria aproveitar para agradecer os apoiadores culturais, queria agradecer os divulgadores, os veículos que ajudam, entretanto, a chegar ao internauta, ao ouvinte, ao telespectador do Brasil e no mundo. A Rádio Jovem Pan, o blog do William Tardelli, Foto Jornalismo, o Jornal Araxá, Jornal Correio de Araxá, a Rádio Sucesso, o blog do Sargento Hamilton e o Jornal Sudoeste, de São Sebastião do Paraíso. Prazer tê-los sempre conosco no coração, e o fato de que vocês confiam nesse veículo e ajudam a levar o Entretanto a todas as pessoas que precisam e querem e procuram informação idônea sem distorção. Porque esse é o mote, é a razão de ser desse programa. Que hoje, como não poderia deixar de ser, está quente e praticamente dominado por um só assunto em suas diversas nuances. E é claro que isso passa pelo episódio envolvendo Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro. O pedido de demissão, não se sabe se demitiu, se foi demitido, se forçou demissão. A coisa é tão envolta em nuvens do ponto de vista moral, que você não sabe se o ex-ministro da Justiça saiu ou foi saído, caiu ou foi derrubado, sem que possamos nos esquecer que, para muitos, ele sofreu o que se chama de queda para o alto. Isso é muito comum no serviço público. Você, na verdade, tem um aparente rebaixamento, uma aparente punição, que, na verdade, você deseja, almeja, quer, e que lhe beneficia lá na frente, na sua progressão funcional, na sua carreira, de uma maneira geral, né? Muitos dizem que Moro, que agora não tem carreira nenhuma, teve uma queda para o alto, quando saiu do governo Bolsonaro, que seria idêntico ao alívio que o Henrique Mandetta teve ao sair do mesmo governo Bolsonaro. Só que a gente não pode comparar a demissão de um com a demissão de outro, nem comparar um ser humano com outro ser humano, uma pessoa com outra pessoa. Nós vamos daqui a pouco entender por quê. Eu gosto muito de um filósofo chamado Olavo de Carvalho. Ele é muito polêmico em suas assertivas, em suas teses filosóficas, na sua própria história. Ele tem quem o ama. O que é uma pessoa polêmica? É uma pessoa que possui quem o ama e quem o odeia em igual intensidade. Essa é uma pessoa polêmica. Olavo de Carvalho é uma pessoa polêmica, mas nem quem o odeia tem o direito de tirar dele os seus méritos. Dentre os seus méritos, Olavo de Carvalho talvez, dentro da América Latina, o maior intérprete vivo do grande filósofo Aristóteles. É Olavo de Carvalho. Ele dá figura e traz para o mundo moderno, em todo o seu fulgor, a figura da teoria dos 4 discursos, do tetragamon de Aristóteles. E quais são esses 4 discursos? Poética, dialética, retórica e analítica. Eu não vou aqui ficar dando aula de filosofia para vocês. Eu só vou lembrar aqui da lição de Aristóteles, de que não se misturam esses discursos. O discurso forense, e esse foi o primeiro erro do ex-ministro Sérgio Moro, o discurso forense é um discurso analítico, baseado em prova, em preto no branco, que só declara um fato existente quando ele é plenamente existente, quando ele é cabalmente existente. O discurso político
é um discurso retórico. É um discurso que parte de um passado conhecido para tentar prever um futuro provável, querido, pretendido. Esse é o discurso retórico político. E Aristóteles, o gênio de Aristóteles, dizia mais. É um erro crasso, terrível, é um erro que aluno meu não comete, não deve cometer, Aristóteles falava, misturar os dois discursos, o analítico com o retórico. O discurso lógico, uma lógica quase matemática que guia, por exemplo, a observação da prova no processo penal, ao discurso retórico que, quando repleto de boa-fé, exprime apenas expectativas futuras. Quando esses dois discursos se misturam, é desastre na certa. Não é possível. São duas retas que não vão se encontrar nem no infinito. Nem no infinito, por absoluta colidência de premissas. Não que um profissional do direito, um magistrado, um promotor, um advogado, um delegado de polícia, não possam enveredar no ramo da política. Alguns deles o fazem até com relativo sucesso, ou mesmo com pleno sucesso, como é o caso do governador do estado do Rio atual, o Wilson Witzel. Mas quando eles mudam de praia, digamos assim, eles mudam de discurso. Não foi o que fez o ex-ministro Sérgio Moro. Ele entrou no mundo da política com um discurso analítico que absolutamente não conta, não cola e não convence e só causa desgaste no mundo político. Esse foi o primeiro erro do cidadão Sérgio Moro. Eu fiquei o assistindo durante o último final de semana, os últimos dias, e eu confesso a vocês que tive uma certa pena pelo desgaste desnecessário que ele causou. Eu não tive mais pena porque ele também arrasou, de certa forma, a governabilidade da República em um período de sérios problemas sanitários e econômicos em decorrência do Covid-19, da pandemia do Covid-19, que está virando pandemônio por causa desses ministros entra e sai do governo Bolsonaro, dentre outros fatores, né? O presidente Bolsonaro que não se demonstra um bom político. Pode ser um bom cidadão, um bom homem, um cidadão interessado na melhoria do país, mas não demonstra ser um bom político. Não sabe articular nos bastidores para manter uma pax romana, congressual, digamos, para poder operar os feitos e prometidos de sua época de campanha eleitoral. Mas eu tive uma certa pena do ex-ministro, do ex-juiz Moro, agora um homem sem carreira, porque a sua longa série de equívocos demonstra que é muito fácil ir do céu ao inferno. Que ainda que não fosse uma longa série de equívocos, você só precisa de 5 minutos de bobeira para deixar de ser um sujeito admirado, aplaudido, querido, né, envolto em aplausos que lustram sua biografia, para usar um pouco uma expressão dele, você, por causa de 5 minutos de bobeira, você joga tudo para o inferno e vai do paraíso ao inferno numa viagem sem escalas. Mas Sérgio Moro precisou de um pouquinho mais do que 5 minutos e vou explicar por quê. As pessoas confundem, acho que não mais agora, mas até ontem confundiam, o Sérgio Moro político, ministro de Bolsonaro, do Sérgio Moro juiz. E achavam que porque o Sérgio Moro juiz teria sido um marco, um diferencial internacional no combate à corrupção, um símbolo de juiz probo, honesto, íntegro, isso se traduziria também num ministro eficiente da mesma forma e bom para o Brasil da mesma forma. Eu tenho 2 tópicos que quero frisar bem. Primeiro, Sérgio Moro, tecnicamente, Sérgio Moro nunca foi um primor de juiz. Os senhores nunca ouviram isso de mim aqui.
Não posso desfazer o trabalho do colega. O trabalho do colega à frente da Lava Jato é um trabalho digno de nota pela coragem do juiz Sérgio Moro, pela sua operosidade. Mas se você for pegar, por exemplo, tá, a sentença do Luiz Inácio Lula da Silva, que gerou a sua condenação, que gerou a sua prisão, né, é uma sentença juridicamente vazia. Juridicamente vazia. Lula pode ser culpado, como diz meu amigo Antônio Gandra, por crimes N elevado a capa pi. Mas, juridicamente, dentro das regras da lei penal, da lei processual, naquele processo, Lula não poderia ser condenado por um simples motivo. O carro-chefe daquela investigação, o carro-chefe daquela denúncia, era uma suposta propina recebida por Lula na forma da doação, reforma e manutenção de um imóvel. Detalhe, propina por serviços empreendidos em 2003, propina recebida em 2014. 11 anos de diferença. Segundo, o crime de corrupção passiva tem que ter como autor, como sujeito ativo, um servidor público, um funcionário público. Ok? Só pode se corromper quem é servidor público. Pergunto, ênfase no ex-presidente da República é servidor público? Não. Ex-servidor público não é servidor público. Seja eleito, concursado ou nomeado. Então, o enjambramento da sentença condenatória do juiz Sérgio Moro, no caso Lula, começa por aí. Eu não vou perder nisso mais tempo, não, porque tem muito mais coisa para falar hoje. Mas só para vocês terem uma ideia que, tecnicamente, nunca foi essa Coca-Cola toda. Aí eu vou falar, foi confirmado pelo Tribunal Regional Federal da região respectiva. Foi confirmado pelo STF. Gente, eu trabalhei com tanto... Eu não estou falando de mim, não. Eu trabalhei com tanto magistrado brilhante, com tanto juiz brilhante, que vocês não podem compreender a tristeza e o fastídio que eu sinto hoje quando eu vejo alguma produção intelectual judiciária brasileira. Eu lembro dos gigantes, alguns deles ainda em atividade, dos gigantes juristas maravilhosos com os quais eu trabalhei. Não é só como colegas magistrados também, não. Como juristas, membros do Ministério Público, advogados, gente que entendia e encantava com a sua erudição e a sua imparcialidade e o seu tirocínio e ética profissionais. Ver o trabalho dos operadores do direito no Brasil de hoje em dia me dá uma melancolia enorme. Porque você vê tribunais errando coletivamente com a maior desfaçatez, adotando teses que foram repelidas, não é pelo mundo do direito, não é pelos tribunais internacionais, não, foram repelidas pelo bom senso há décadas para trás. Mas que hoje a opinião pública incendeia Roma se não forem adotados. Que poder judiciário é esse que cede a apupos populares, que cede a vaias e aplausos? Eu já disse aqui no programa, triste do país com a qualidade ruim, negativa, de seus juízes e professores. De seus juízes e professores. Quando um país não tem juízes e professores de qualidade, pode-se saber que as gerações futuras estão comprometidas. Que vão demorar 2 ou 3 gerações para voltar para o trilho. Vai ter que consertar tudo de novo. Queira Deus que essa derrocada brasileira, nessa qualidade indispensável,
para o prosseguimento do desenvolvimento da nossa nação enquanto nação, queira Deus que a derrocada brasileira seja reversível. Porque as gerações de brasileiros jovens não merecem esse buraco, e não merecem mesmo. No Brasil, prepondera um elemento assustador. Aqui, o problema não é o povão. Não é o povão que dá problema. O povão, infelizmente, é massa de manobra, tem espírito de manada. Aqui no Brasil, quem dá problema é a elite. É a elite que dá o mau exemplo, é a elite que tangencia o país para o buraco. Seja elite intelectual, econômica, política, você pode escolher. Por que o jovem brasileiro se imiscui na criminalidade? Porque ele olha para frente e não vê horizonte, ele não vê ídolo. O ídolo dele, por exemplo, era Sérgio Moro, e aí? Vamos continuar com o cidadão Sérgio Moro. Já se falou, não era um primor de juízo, mas tudo bem, foi útil, foi operoso, pôs o dedo na ferida. Aí vem a sua nomeação para ministro de Jair Bolsonaro. Ora, gente, começa aí a confusão dos discursos que a gente falou. Um juiz que estava apitando uma partida, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, vai no vestiário, troca de camisa e volta com a 10 jogando bola e fazendo gol. Ele era árbitro. Como é que, se isso não deslustrar a imagem de um juiz de direito, nada mais deslustra. Eu, como magistrado, por exemplo, a pior ofensa para mim é ser chamado de parcial. É fundamento de qualquer Estado democrático de direito, qualquer democracia moderna, é fundamento, é garantia do cidadão o juiz imparcial. É impossível liberdade democrática sem juiz imparcial. E aí você vê, Sérgio Moro assume um ministério do governo brasileiro, de um presidente da República, que era inimigo público número 1 de Lula, era desafeto político dele, Lula, que foi condenado e preso por Bolsonaro, que depois aceita o convite de Bolsonaro. E aí você volta no tempo, aqueles vazamentos de sigilo, de troca de mensagem, de troca de conversa telefônica entre Dilma e Lula nas vésperas de eleição, vazamento de delação de Palocci nas vésperas de eleição, ou seja, vazamentos cirúrgicos de trechos de informações fora do contexto e que bagunçaram a República, tiveram o efeito midiático estrondoso e parcial. Só destruíram um lado da política, que foi a esquerda, que foi o PT, que foi o partido de Lula. Eu tenho alguma coisa a favor desses caras? Nenhuma. Nenhuma. São outras pessoas que também geraram inúmeros problemas para a República. Mas eles tinham direito, como todo bandido tem direito, como todo cidadão de bem tem direito, como todo brasileiro tem direito, eles tinham direito a um juiz imparcial. O grande defeito do juiz Moro é esse. Ou pelo menos até ele aceitar o Ministério da Justiça. No Ministério da Justiça, e aí vem aquela grande confusão entre o juiz Moro e o ministro Moro, no Ministério da Justiça, que aliás, ele confessadamente aceita para galgar depois o cargo de ministro do STF. Ou seja, aceitou por interesse particular um cargo de ministro da Justiça. Foi para beneficiar o país, não foi para ajudar os brasileiros. Claro que todo homem público quer ajudar brasileiro, quer ajudar o país. Mas o mote dele foi virar ministro do Supremo. Vou chupar essa manga aqui, depois eu como o filé mignon ali. Aí ele assume o Ministério da Justiça e foi um ministro da Justiça, pífio.
por N motivo. Não conseguiu aprovar o seu pacote anticrimes. Aliás, muito confuso, muito abrangente. Um primor do como não fazer uma lei nova. Não trabalhou, não articulou nos bastidores do Congresso para aprovação da maior parte do que ele pretendia do pacote anticrimes. Rodrigo Maia. Eu estou começando a ver o lado bom de polícia como Rodrigo Maia. Rodrigo Maia alertou que estava faltando trabalho político para a aprovação do pacote anticrimes. E Sérgio Moro não sai do pedestal. Ele não tenta aprender uma coisa nova, como todo pensador humilde, como todo trabalhador humilde deve procurar fazer o tempo todo. Ele não sabia fazer política, ele não se preocupou em aprender, muito embora ocupando um cargo político. Ele não fez trabalho algum de articulação para aprovar o pacote anticrimes, que sucumbiu, virou uma colcha de retalhos, igual a lei de crimes hediondos é hoje, uma colcha de retalhos. E pior, colchas de retalhos em vigor, para confundir mais ainda a vida dos brasileiros e o trabalho árduo dos operadores do direito que ficaram e que são verdadeiramente imparciais, como deveria ter sido, como devem ser todos os magistrados do Brasil. A coisa piora e piora nesse entrevero Moro-Bolsonaro. Por quê? Porque quando a crise política do governo Bolsonaro se acirra com Covid, pandemia, queda de braço de Mandetta com Bolsonaro, o que o ministro Sérgio Moro faz? Se esconde, a ponto de Bolsonaro confessar a interlocutores seus aquilo que vaza para a imprensa, se sentir abandonado juridicamente pelo Sérgio Moro. Moro sabe disso, volta a passo de tartaruga para doses homeopáticas de aparições ao lado do chefe. É o que ele faz pela Covid-19. É o que ele faz pela mais grave crise sanitária do Brasil em 100 anos. Do Brasil e do mundo em 100 anos. É o que ele faz. Ele faz mais, né? Ele pede demissão de maneira estrondosa, com a governabilidade do país em estado de sítio, com o governo brasileiro em estado de alerta, com a população brasileira, através do seu estado, em estado de calamidade pública sanitária, com gente morrendo a centenas por conta do Covid-19 diariamente. Ele não pensa em nada disso. Ele sai atirando contra o governo federal, que precisa de governabilidade para tanger o povo e as instituições e trafegar harmonicamente com outros poderes e instituições ao longo dessa crise. Rodrigo Maia também falou isso, a prioridade agora é crise. Não vão preocupar com mais nada agora. Moro preocupou. E assim, eu disse no começo, eu tenho pena dele, porque ele teve chance. Deus mostrou para ele uma semana antes o ministro Henrique Mandetta saindo de maneira elegante, saindo pela porta da frente, saindo sem atirar. Ele poderia ter seguido o exemplo do colega, não. Ele quis manter o exemplo de bom mocinho de filme de faroeste. Leva o bandido para a cadeia, dá tiro no bandido, mostra para todo mundo quem que é o bandido. O bandido é o Bolsonaro. Teria cometido crime, tráfico de influência, advocacia administrativa com ele. Por que o Moro não tomou atitude na hora? Por que espera para falar isso só na hora de ir embora? Prevaricou lá atrás. Na letra fria e morta da lei, prevaricou lá atrás. É por isso que eu acho que estão falando aí de crimes de responsabilidade do presidente Bolsonaro. Que falaram do Moro na época da Vaza Jato, daquele jornalista gringo que digamos assim, depurou mensagens hackeadas do ministro Moro com outros profissionais da Lava Jato. Falaram que o Moro teria cometido crime, etc, etc, etc. Eu falei, o Greenwald, o GG, como ele gosta de ser chamado, é que vai ser processado. E aconteceu isso. GG foi denunciado. Não foi adiante o processo por causa do ministro Gilmar Mendes. É esse STF, que nós vamos conversar um dia bem sério. Mas, enfim, eu estava certo. Em tese, doutrinariamente certo. Mesma coisa agora. Se cometeu crime, foi Moro que cometeu crime.
Primeiro, se cometeu. Por que ele não denunciou na hora? Outra coisa, a coisa mais normal do mundo, um presidente pedir o apoio da Polícia Federal, pedir um contato direto com a Polícia Federal, pedir que o diretor-geral da Polícia Federal andasse com seus inquéritos. Nenhuma conversa, seja printada, seja gravada, seja reportada pelo ex-ministro Moro, em nenhuma conversa Bolsonaro pede resultado para delegado algum. Ele pede interlocução. Está muito claro, não adianta distorcer informação. Né? Muito feio o que Sérgio Moro faz. Só fala mal do chefe na hora de ir embora. Fala mal do chefe, prejudica a nação no momento que a nação precisa de toda a força do mundo, de toda a adrenalina do mundo, de toda a união do mundo. Ele acirra polêmica, ele acirra disputas. E por fim, questionado pela TV Globo, tinha que ser ela, porque o presidente negou as conversas, ele mostra. Primeiro um print do presidente da República, ele não diz absolutamente nada. Só fala que o diretor da Polícia Federal, que ele queria retirar do cargo, era realmente uma pasmaceira. Era um inoperoso, aos olhos dele, Bolsonaro. Tá? Segundo, o que é mais grave, um print pessoal da conversa privada entre a deputada Carla Zambelli e o ministro Sérgio Moro. E o Sérgio Moro exterioriza isso para o Jornal Nacional. Conversa privada dele com a deputada Carla Zambelli, que era afilhada, né? Certas coisas são irreversíveis. É afilhada de casamento do ministro Moro. Você pegar uma conversa privada de uma pessoa que priva da sua intimidade e jogar para execração pública na praça, isso, sinceramente, é falta de ética básica. Isso é falta de educação doméstica. Isso é falta dos princípios mais básicos de moral e de recato e de decoro. Ver isso em um ex-magistrado é muito triste. Magistrado tem que ser um cidadão comedido, imparcial, entre aspas, na dele. Pra vocês terem uma ideia, esse programa, que é um bate-papo informal, ele é um bate-papo informal, mas ele é todo mensurado em textos cuidadosamente escritos para não influenciar a política partidária, para não influenciar eleições, para não infringir regras da magistratura que eu, que sou juiz, sou obrigado a respeitar. Para o árbitro não virar jogador em campo. Esse programa é editado, é dirigido, ele tem roteiro para que eu possa informar vocês sem influenciar a intenção de voto de quem quer que seja. Porque juiz não pode ter preferência político-partidária. Árbitro não pode entrar em campo para fazer gol. E não é isso que, infelizmente, nós vimos aqui. E as consequências disso foram e são terríveis para a República. Um cidadão, ex-juiz, ex-ministro, sai derrubando a governabilidade da presidência da República em um momento de crise e de maneira desnecessária. Desnecessário porque faltou trabalho político para amarrar as arestas, para prosseguir no barco ou sair sem estardalhaço. Ah, por que sair sem estardalhaço? Por que não pode botar a boca no trombone? Porque não é hora disso. Nós temos uma pandemia para tomar conta. Quem quer fazer política no Brasil ou no mundo à peia do planeta vai morar em Marte e volta daqui a 6 meses. Não é hora de fazer política agora. Não é hora de desconstruir governos agora. Isso é falta de solidariedade, de amor ao próximo, de respeito aos problemas graves que nós estamos vivendo a nível global. É por isso que me decepciona muito esse episódio. Eu acho que o brasileiro consciente,
tem que entender que o que ocorreu não foi algo contra o governo Bolsonaro, contra a presidência da República, foi algo contra a governabilidade e algo contra a própria República, e não é o primeiro episódio protagonizado pelo ilustre colega ou ex-colega, como queira. E sempre decepcionando a quem entende o mínimo dos bastidores do funcionamento da justiça brasileira. É preocupante isso. A gente volta semana que vem. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.